Vamos mostrar o funcionamento da nossa panela de baixo custo. Vamos dar start. Mas antes nós temos que trocar uma ideia, porque a ideia foi feita para trocar. Tamo junto, vem comigo, cerveja pra nós. Salve, salve, rapaziada, Shin Master na área. Para dar o seguinte, mano, a gente fez aí a nossa caixinha, a gente vai mostrar, vai dar o start, vai mostrar o funcionamento. Só que é o seguinte, cada parada que a gente lança, vem alguém, um professor de teoria, às vezes o cara trabalha 500 anos, quando o Brasil foi descoberto, o cara já trabalhava na função dele, então ele sabe pra caramba, então ele vem desenrolar. E normalmente uns falam com mais cuidado, outros já falam mais assim agressivamente, que isso aí não coloca medo em mim. Tá ligado? Porque a partir da hora que eu resolvi colocar o projeto, vir desenrolar a ideia, eu dou a cara a tapa, irmão. Então é o seguinte, para trocar essa ideia, primeiramente larga sua Heineken e seu bife de ancho. Senão não dá para nós trocar ideia. Vamos trocar no mesmo nível. Não dá, a gente não consegue falar de consumo de eletricidade se a gente começar com a frase 110 e 220 consome a mesma coisa, ponto. Certo? Então, se você pegar várias teorias que foram citadas, que falaram para mim estudar, a teoria, ela prevê que se você submeter um circuito na mesma condição, se você submeter ele na mesma condição, ele vai ter o consumo igual, não vai mudar. Aqui é o seguinte, nessa caixinha foi usado alguns componentes, foi feita a ligação, na qual eu achava melhor e continuo achando. Só para citar, o timer, ele é 30 amperes. Então, assim, é basicão, tá ligado? Tem muita conversa. Vamos falar sobre aqui, ó. Fio de aterramento um pouco mais fino. A resolução e a norma prevê que você tem que usar o mesmo cabo que você usou para as demais, seja como condutor, você tem que usar por terra. Só que é o seguinte, eu estou aterrando uma panela e não um campo de guerra. Então, a haste da minha casa foi batida, a companhia puxou e aterrou. Eu apenas catei um pontinho mais fino e trouxe para a panela que vai fazer o mesmo funcionamento. Na prática, eu já fiz isso com muito mais volts ou watts, seja como você quiser, e deu certo. Com apenas um pico fino, eu consegui aterrar um sistema todo. Por que é chamado, o nosso sistema é chamado de baixo custo? Eu vou ter que explicar isso aqui, porque assim, para algumas pessoas mais estudadas, a gente fala as coisas, entra por um ouvido, sai pelo outro, e o importante para ele é apenas responder o que ele acha que está certo, porque ele viu na teoria, e a teoria do Zé Mandioca é a mesma do Zé Abroba e não muda nada. Então tá lá, teoricamente falando. Você vai comprar um aparelho, por exemplo, fui comprar uma resistência, não existe resistência que está lá com o consumo dele em corrente, é o mesmo, 110, 220 é o mesmo. Não, as amperagens são diferentes. Beleza? Ponto. Não fique brabão, não. Só tenta entender aonde que eu quero passar a visão. Você vai fazer a ligação do seu projeto e existe uma matemática que você puxa uma tabelinha. Se você levar essa tabela à risca, muitas vezes o fio certo não dá para o seu projeto. O fio não faz curva, o fio não entra em certos buracos. Talvez entre no seu buraco, mas no buraco que é para entrar, ele acaba não entrando. Uma outra questão, eu tenho aqui um paquímetro. Eu não fui na loja medir a bitola do fio, já que a bitola não é medida com paquímetro. Gente do céu, eu fui na loja comparar se a bitola da fábrica X de tantos milímetros condizia com a bitola da fábrica Y com tantos milímetros. Eu não fui lá e peguei o paquímetro e fiquei medindo e falei, essa é a bitola que eu quero, tá certo. De jeito nenhum. Por que eu falo isso? Porque no próprio cabo está escrito. Então se eu quiser eu vou com o meu óculos lá e leio, eu vejo que está escrito. Eu só queria ver que se convertido ali, a hora que eu medisse, ia uma marca ia bater com a outra. É só isso. Por que eu falo que é baixo custo? Baixo custo porque normalmente numa residência, eu estou falando porque hoje eu não moro, moro graças a Deus num lugar melhor, mas eu já morei em 2 lugares muito pior. Normalmente, o mínimo de cabo que você leva, que você tira do relógio e leva para uma residência, o mínimo
o mínimo dos mínimos para tomada seria 2,5, certo? Só que alguns projetos você trabalha com 2,5. Se você fizer a conta e tiver que trabalhar com 4 ou 6, já começa a ficar complicado. Então, por exemplo, pegamos lá a nossa resistência e vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta, nossa casa é 110. Então, digamos que a gente está ali com uma resistência de 4.000, básica, 4 ou 5.000, que eu vejo que é básica. Eu falo porque eu já comecei fazendo 50 litros de cerveja e eu acho que o lance é aumentar e não diminuir. Então aqui, se você pegar 4.000, que é a voltagem pela wattagem, o watts pelo volts, 4.000 dividido por 127 daria 31 amperes. 4.000 dividido por 220 daria 18 amperes, certo? O que eu quero dizer, se você pegar, por exemplo, 5.000 dividido por 127, são 39 amperes, 5.000 dividido por 220 daria 22 amperes. Tem essa diferença de aparelho para aparelho, beleza? Se você pegar, se submeter às mesmas condições, talvez o consumo seja o mesmo. Só que a gente está falando de uma casa onde foi levado para dentro o cabo de 2,5 mm e talvez até o de 4. Mas em muitas residências, pobre no meu conceito, vamos falar assim, se você pegar o certo seria, quando a rede mandar para você os 10 milímetros, você levar 10 milímetros até dentro da sua casa, eu estou falando que seria certo, levar os 10 milímetros para dentro da sua casa, para você distribuir o que você quer. Então aqui seria tomada de micro-ondas, vou colocar 2,5. Aqui seria isso, vou colocar X. Esse é o jeito certo de trabalhar. Então, nesse entendimento, para você entender, o consumo de energia está relacionado, o que acontece? Existe a resistência que eu falo não é a resistência que esquenta não, é a resistência da passagem de energia pelo cabo, onde resulta nessa corrente. O que vai acontecer? Os cabos, se você pegar um determinado cabo, ele vai aguentar tantos amperes e não vai esquentar. Então ele não vai aumentar o consumo. Só que o consumo de energia aumenta quando você aumenta a temperatura do cabo. Quando a temperatura do cabo aumenta devido ao tanto de corrente que está sendo puxado para determinado aparelho. Então se você pegar aqui, se você pegar uma geladeira, um fogão, tudo bem, o fogão você só acende lá. A geladeira funcionando, mas não sei o que funcionando, mas não sei o que, você vai ver que a amperagem ali é baixa. Só que, presta atenção, Joe, uma casa, ela consome simultaneamente, eu falo nos dias de hoje, vamos pôr nas antigas, mas os dias de hoje, simultaneamente é previsto que ela use na sua carga total de 21 a uns 30 amperes, digamos assim. Eu também não sei se é exato, isso não é uma verdade absoluta. É para você entender onde eu quero chegar. Então sua casa foi puxado o fio, sua residência 110 é baixo custo, então digamos que muitas casas, eu falo porque eu já vi isso, foi puxado 2,5 do relógio. Que nem eu falei, dificilmente vai puxar 4, pode até ser 4, 6 lá para dentro, ou 10 como manda o figurino, que é o jeito certo de trabalhar. Então, se você nunca, é insano você pensar em primeiro lugar que você vai conseguir enfiar um cabo de 6 milímetros em certos buracos, que seria o certo, ou 10 milímetros. Aí eu contei aqui, eu não tenho muitas resistências porque eu peguei do relógio, então está muito perto, eu não tenho que fazer aquela matemática de distância, que é grossura, os cambal e cabo comprido. Então eu peguei bem pertinho. Mesmo assim, quando você liga, por exemplo, a minha resistência ali, deu 19 para 20, beleza, não tem problema. Mas a minha é michuruquinha. Vamos pegar uma de 5.000, que para mim, ao meu ver, é básico. São 39 amperes. Cara, o cara puxou aqui, pode ser o cabo de, vamos pôr 4 milímetros? Ou vamos pôr 2,5 só para nós comparar. Puxou lá para dentro de sua casa. Hoje, por mais pobre que você seja, você deve ter um tanquinho, uma geladeira e um monte de coisa stand-by, que stand-by também tem baixo consumo, mas tem. Mas sua geladeira está ligada direto, sua esposa está batendo roupa, ou alguém vai tomar banho. Tá bom, não toma banho, não tem problema. Então não toma banho. Em casa são 2 geladeiras. Então com essas coisas ligadas, o que acontece? Você vai entrar com a resistência. A resistência sozinha, ela soma tudo o resto do que você tem na sua casa. Ela soma mais do que você tem.
Então você dificilmente vai desligar todos os componentes da tomada para poder estar ligando somente a resistência, que é o que acontece aqui em casa. Dito isso e pensando nisso, é por isso que eu digo que o consumo do 110 é maior que o 220. É alta amperagem puxando e somando junto aos outros componentes. Isso eu não inventei para vir falar para vocês. Isso aí é o que eu já pensava antes. Só que eu não fiz nenhuma citação porque eu não achava necessário fazer. E eu não quero esticar chiclete, não quero falar no assunto. Mas, enfim, quando todos os componentes ligados, cara, é o mesmo fio. Teria como você estar pegando um fio de bitola bem grossa, só que eu não aconselho porque é perigoso. Faz de conta que você montou sua panela aqui, você compra um cabo de 10 milímetros e vai lá e consiga conectar tudo. Só que para você entrar o de 10, você teria que tirar do disjuntor da sua casa. Então você poderia estar ligando antes do disjuntor. Cara, isso aí dá certo, é batata. Só que eu não aconselho por causa do perigo. Então é complicado, não é um negócio chegando, não é. Então o que eu quero que você entenda é isso aí. Você soma todos os consumos junto, aí você vai ver que pelo fato de muitas vezes o cabo ter esquentado, sem dizer que conforme, por exemplo, o cabo do seu projeto ali, ele esquenta bem uma vez, esquenta bem a segunda, esquenta bem a terceira e sobrevive. Não é porque ele não derreteu que ele não está com problema. Ele dentro ele junta zinabre pelo fator de aquecimento e também muitas vezes ele destempera, fazendo com que a energia fique pior ainda. Então não é uma coisa tão fácil. Então eu peço para você que às vezes o cara lê lá e fala assim, você fez cerveja, mas você tem que estudar, você tem que não sei o que tem. Você está pegando muito na teoria, vem um pouco para a prática, vem na ideia, tá ligado? Vem na ideia. Às vezes você pensa ali, porque está escrito, porque tantos anos falaram isso, porque tá... Eu entendo, brother, eu entendo que são as leis que está escrito, as leis é como se fosse uma orquestra que tem alguém que rege, tá ligado? Só que ali o buraco é mais embaixo. Aí você contrata um cara lá. Se você pegar, um cara vai olhar para você e falar assim, irmão, o certo mesmo é a gente levar pro quadro de dentro tantos milímetros e, mano, eu não vou fazer de outro jeito. Mas daí o cara olha pra sua cara lá, uma cara de quem bebe pinga, por exemplo, não fala nem cachaça da boa, fala pinga. Olha pra essa cara de zelão e fala, põe qualquer fio aí. É meio que tipo, se morrer também não faz falta pra sociedade. Eu sei lá, eu tô pensando que seja assim. Talvez nem seja. Entendeu? Deu pra entender mais ou menos qual que é a minha colocação? Qual que é a minha ideia? Cara, não adianta. Você estudou em Harvard Cruz? Estudou em Harvard Cruz, problema seu também. Tá ligado? Só que tem muito professor de teoria, mano, que fica aí muito... Mas vai pra prática, Joe, vai pra prática, desenrola nas ideias. Porque fica muito fácil você ficar aí batendo aí, você tem que estudar, você tem que fazer não sei o quê. Do mesmo jeito que eu tenho que estudar a energia, você tem que estudar uma forma de pegar o cara que entra na sua casa todo dia que você sai pra trabalhar, ué. Vamos pra caixinha. Eu vou fazer o quê? Deixou chegar na temperatura aqui, vou ligar a nossa caixinha de braçagem e vou sair. Pra quando eu voltar ela tá pronta, porque hoje é naqueles dias corridos que eu tava falando. Então aqui, ó, no meu cesto eu dei um jeito de arrumar agora parafuso de inox, arruela, porca, fica tudo certinho. Que antes dançava um pouco, eu coloquei o quinto pino pra ele não dançar mais. Agora aqui dentro da água eu vou mostrar uma parada pra vocês. Ó. O que é isso aqui? Isso aqui é a tampa do meu cesto. Eu vou tampar e fiz um furo na tampa superior. Pra quê? Vou tampar assim, coloco aqui no rumo. Aqui eu passo a sondinha da caixinha de braçagem mais o bico da bomba de recirculação. O que vai acontecer? Vai trabalhando enquanto eu saio e vou resolver meus BO, entendeu? Aqui é assim, ó. Lembra que eu comentei sobre a panela estufa? É isso daqui, ó. Às vezes ela dá um trabalhinho para ajustar aqui, mas eu ajusto, fica aqui, a sonda vai junto aqui, ó. Entendeu? Então passa por baixo aí, ó. Lá no fundão, para poder medir a temperatura e recircular no meio dos grãos. Colocamos a nossa centralzinha aqui. Conectei apenas
a resistência. A bomba ainda não está conectada, vou falar por quê. Porque eu vou arriar o malte, molhar bem ele, aí eu começo a abrir a contagem. Entendeu? Então aqui, ó, ligo aqui, ó, tá vendo a temperatura da água? Quando tiver a temperatura que eu quero, que eu arrio os maltes, vou arriar os maltes, aí eu ligo e começo a contagem de braçagem, igual eu tinha falado. Aqui é o seguinte, eu tinha feito teste com ela, então, se você ver aqui, ó, você vai ver que tá setado para 80, ó, entendeu? Então eu vou fazer o que? Eu vou setar no que eu quero aqui, aperta aqui e segura, que é o F1, 63. Gravou, deixa aí. Aí os outros parâmetros aqui eu não vou mostrar não, vou só fazer o que eu vou usar. Então chegou 63, ela vai parar. Só que aí eu vou arriar o que? Um pouco antes do 63, porque eu vou usar aveia, vou usar flocão. É aquela verdadeira cerveja leve, né? E a gente vai mostrando a caminhada aí. Deixa aí, vai atuando e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, sacou? Ó, ligar a chave. Dar o start. 90 minutos, mais ou menos. Ó, a bomba funcionando. Fazendo barulho aí, ó. Ó, recirculando. A temperatura que tava caindo. Vai subir. Desligou, tá vendo? Conseguiram entender ou não? Escutaram o barulho? É rapidinho. Agora é só deixar aí, vai ficar trampando. Uhul! Coisa bonita. Dá uma recirculada pra ver como é que tá, né? Porque medir de cima assim, só por Deus. Ó, posicionei melhor a sonda aqui, ó. Depois de um tempão desligado, porque faz mais de 1 hora que desligou, que eu tava fora. Olha o ovo! Não precisa nem de ficar falando que converteu tudo, né, pai, ó. A parada é o seguinte, braçou, tirou os componentes, partiu fervura, pai, sem mistério. No gás. Hadouken! Shoryuken! Sonic Boom! Sonic Boom Boom! Sonic Boom! Sonic Boom Boom! De volta aqui em ação. A parada é o seguinte, houve um bom funcionamento da caixinha, do jeito que eu esperava, obviamente. Graças a Deus também, né? Porque se pega fogo, uma que eu não ia postar pegando fogo, e se eu postar, aí todo mundo ia virar e falar, bem que eu avisei, porque é burro. É burro. Não estudou a lei dos anos, não estudou a terra plana. Isso aí ia falar. Mas o que eu quero falar é o seguinte. A hora que eu montei ela, eu saí do jeito que vocês viram aí. E na hora de colocar o medidorzinho, eu coloquei no bico, mosquito caralho. Eu coloquei no biquinho da mangueira. Então ela fazia recirculação, a água vinha quente. E a leitura era feita em cima da aguinha parada quente dentro da mangueira. Em outros testes que eu tinha feito antes sem a bomba, ela dava o resultado que eu queria. Aí na hora de montar eu não tive essa percepção. Mas o importante é que vocês entenderam. Quem quis entender, entendeu, digamos assim. Aí, qual que é a jogada? A hora que eu tirei, ela recirculou e parou e ficou ali marcando. Só que colocado no meio do mosto, dava exatamente entre 61 e 63. Na verdade, 61 foi depois que já fazia, que eu saí de casa, calculei mais ou menos quando eu estava no banco demorando. Aí eu pensei comigo, tipo assim, faz 1 hora que desligou, por exemplo, entendeu?
O tampar da panela que eu acabei não tampando direito, mas eu tenho que melhorar isso porque é alumínio e eu pego ela com essa forcinha minha para lavar, dou umas entortadas, também não tem problema. Mas o intuito da bagaça, irmão, é que você entenda o que a gente quis dizer, entenda o propósito, tá ligado? Se tá diferente alguma coisa para você, mude, melhore. Você é livre para fazer isso. Só que eu quero que você entenda que é que nem eu falei. Vão te falar isso, vão te falar. Acredite no que você quiser, senão você estuda mais ainda, e mais ainda, e mais ainda, e chega na sua conclusão. Porque é muito fácil falar e botar um ponto final. E não é assim que funciona. A prática das coisas, o funcionamento das coisas, como que as coisas devem funcionar, como funciona em uma casa com orçamento alto e como funciona uma casa com orçamento menor, como que foi construída uma casa que usou material de qualidade, como foi construída uma casa que usou material de pouca qualidade. Você sabe do que eu estou falando. Então é onde eu queria chegar. Então essa caixinha, esse projeto tem um pouco de mim, tem um pouco do que eu já passei, entendeu? Eu já morei em casa que era as tomadas tudo para fora da parede. Para mim tava bom, porque é o único lugar que eu tinha para morar. Só que um dia um amigo fez um comentário. Falou, cara, sua casa parece de ET, as tomadas tudo para fora. Eu nunca, na minha vida, na minha adolescência, que achava que as tomadas para fora fosse um problema. Simplesmente é o lugar que eu cresci. Só que um cara fez esse comentário, aí eu comecei a perceber o quão feio é uma tomada para fora. Que esquisito o fio puxado. E ali você faz o quê? Você precisa de ligar mais uma coisa, você emenda o fio de qualquer jeito e vai. Mas depois que a gente aprende, a gente não faz mais. Beleza? Então tamo junto. Espero mais uma vez ter contribuído. Eu encerro aqui, porque as coisas têm que continuar. Vou pôr um ponto final. Cada um quiser fazer suas críticas, elogio, fique à vontade, pode fazer. Eu não tô nem aí, não tem problema nenhum. Eu só acho que tem que ser meio coerente nas ideias. Tipo, não só falar, tá ligado? Tem que chegar chegando. Então assim, não tem problema nenhum. Mas cola com nós que os projetos vão continuar. Estamos na beirada aí, ó, 10 mil inscritos na área, entendeu? Mano, toda vez que eu lanço vídeo aí, ó, tem 2 ou 3 que já dá dislike nos primeiros 3 minutos de vídeo. Deixa estar, mano. Isso aí também não me preocupa, não. O negócio é fechar com quem fecha com a gente. E agora a nova parada é visitar os outros. Já começamos a visitar, agora nós estamos lançando aí, ó. Nós estamos exibindo. Estamos visitando os amigos que a gente está fazendo. E vamos que vamos, beleza? Obrigado aí a quem ficou até o final, quem fechou com nós, a quem contribuiu, quem não pôde contribuir, mas acreditou no projeto. Tamo junto, cerveja pra nós.